Vamos continuar em Êxodo 19, versos 16 a 18. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele um fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Quer até qual? Até o 18. Certo? Sim. Muito bem, vamos lá. Eu creio que você já ouviu muito, talvez não leu muito essa passagem, mas eu quero que você entenda uma coisa, que você já ouviu isso aí, né? O altar tá fumegando e está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés. É que o altar tá fumegando e está queimando meus pés. Parece que eu estou no monte, que um dia foi Moisés. Não tem nada de errado nessa canção, nada de errado. Só que quando você vai atentar para trovões, nuvens e relâmpagos, ouçam bem isso, trovões, nuvens e relâmpagos, você tem aqui o que é chamado na teologia de teofania. Teo é Deus, fania é a parte que trata de manifestação. Então, no Velho Testamento, o Cristo, o Verbo Divino, não havia se encarnado. E acontecia esse processo chamado de teofania, que tem aproximadamente 4 conotações. A teofania acontecia uma mensagem através de um sonho, a teofania acontecia através de uma visão. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, 1 a 8, ele tem uma visão do Cristo glorificado. Então, há muitas maneiras que Deus se manifestava nessa teofania no Velho Testamento. Então, quando se fala de relâmpagos, trovões, monte fumegando, raios, sonidos, tudo isso se apontava para um efeito muito maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa. Alguns estudiosos que querem negar o poder de Deus, o sobrenatural, querem afirmar que devido ao monte, ontem eu falei isso aqui, devido a esse monte ele ser vulcânico, ele poderia se tornar propício para esse efeito elétrico, para as questões dos raios, dos trovões. Então, por isso que era importante a pessoa estar no monte. Alguns dizem claramente que aqui não se tratava de um efeito sobrenatural, mas era uma tempestade elétrica. Outros dizem que tudo isso aqui era apenas um fenômeno natural, uma tempestade que é comum acontecer no deserto. Então, é muito importante que você compreenda essas questões aqui. E aí você me pergunta, pastor Aziel, e o que tem a ver isso? O que o texto, essa narrativa bíblica envolvendo trovões, relâmpagos, nuvem, sonido de buzina, toda essa glória envolvendo o monte, delimitar o monte, marcar o monte? Gente, era tão somente para evidenciar a manifestação de Deus. Era Deus se revelando. E quando você atenta para isso, fogo, buzina, nuvem, relâmpagos, raios, era para impactar o povo, era como se dissesse assim, Deus está aqui, Deus está se manifestando a nós. Então, com tudo isso, ouçam bem isso aqui, o que eu vou dizer agora, e eu quero que todos me atentem, em especial os pentecostais. Tudo que Deus queria com o fogo, tudo que Deus queria com o monte, tudo que Deus queria com os trovões, era para impactar na mente e no coração o tamanho da grandeza, do poder e da santidade de Deus. E que aquela pessoa que estava ali no monte pudesse ter a ideia do quanto Deus é grande, poderoso, majestoso e que merece temor, respeito e reverência. Entenderam agora? Quando eu falo às vezes para os crentes, tem crente que pensa, pastor Aziel, o senhor é contra isso, é contra aquilo, não. Agora, poder de Deus, santidade de Deus, gera em nós reverência.
Não pense, não há em momento algum na Bíblia qualquer ideia para a falta de reverência para com Deus. Todos os homens na Bíblia, diante do poder de Deus que caíram, eles caíram com o rosto em terra. E quando eles caíram com o rosto em terra, eles caíram com reverência e de modo consciente, nunca inconsciente. Eles caíram dizendo: o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor se revelou a mim. Era dessa forma. Então, essa ideia de trovão, de raio, aí o crente pegou isso, e aquele que não tem Bíblia, que não estuda a Bíblia, que não gosta de culto de doutrina, pegou isso, o mundo está fumegando, eu estou com sapato de fogo, não existe sapato de fogo, não existe sapato de fogo, não existe manto, nada disso. Toda essa ideia bíblica era para impactar o ser de cada israelita, para que eles ali entendessem como era a santidade de Deus, como era a grandeza de Deus, para não levar Deus na brincadeira. Então isso aqui, meus irmãos, é muito pesado, eu queria que vocês atentassem. Vamos ver bem Hebreus 12, rapidinho, Hebreus 12, 18 a 19. Depois em casa você pode conferir Apocalipse 4, 5, Êxodo 40, 34, tudo isso aqui, essa ideia era Deus se manifestando. E ele se manifestou dessa forma para que gerasse temor, reverência, respeito para com a sua pessoa. Vamos lá. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, Isso. e as trevas, e a tempestade. Continua? Isso. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não lhes falasse mais. Está 19, não é isso? Isso, esse aqui é o 19. Veja bem, olha, hoje nós não precisamos mais do monte de Moisés. Tem muito crente que quer voltar ao monte de Moisés. Gente, vamos ler Bíblia, gente. Olha esse texto de Hebreus. Esse texto de Hebreus está dizendo que nós não precisamos mais desses montes, ou desse monte. Por quê? Porque Cristo já se revelou. Sabe o que diz Mateus 1:23? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ainda fica o povo com essa ideia de monte. Lá a revelação não era perfeita. É tão tal que eles tiveram medo e eles disseram: Moisés, fala tu com Deus. Nós não queremos não, é muito pesado. Agora, quando Deus se manifesta em Cristo, que é o Emanuel, Deus conosco, aí qualquer pessoa pode se relacionar com Ele. Mas o primeiro impacto aqui é que Deus estava se manifestando para que o povo se voltasse para Ele. Então, essa questão do fogo, da nuvem, simbolizava tudo isso, simbolizava a presença de Deus. O fogo na Bíblia, queridos irmãos, ele simboliza isso. Vamos ver bem em 2 Reis 1:12, só para os irmãos terem ideia. Então, quando você vê essa questão, a nuvem, o fogo, e tudo isso representa a glória de Deus, simboliza a glória de Deus. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. Então veja bem, duas coisas muito interessantes que eu quero falar com vocês. Aqui nós temos duas experiências. Vamos analisar. Eu vou falar com vocês. Talvez alguém diga assim: pastor, e qual a importância? Um dia desse eu vi um teólogo, eu não vou citar o nome, ele dizendo assim: não há um versículo na Bíblia que diga para buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa, nenhum teólogo, ouça bem o que eu vou te dizer aqui agora, nenhum teólogo tem autoridade para te falar da tua experiência com Deus. Nós temos autoridade de falar o que está na Bíblia. Se você ler Atos 2 e crê que o Espírito Santo está disponível para todas as épocas e que ele pode te encher de poder e pode te levar a línguas estranhas, e você crê e busca a Deus com fé, isso vai acontecer na tua vida. Tem coisa que nenhum teólogo pode explicar. Tem teólogo, eu já preguei uma vez isso, que é como os 3 companheiros de Jó. Todos os 3 amigos de Jó acusaram Jó de tudo e vieram com as mais belas explicações, mas nenhum deles sabiam na verdade o que estava acontecendo. Nenhum teólogo tem autoridade para contestar a tua experiência. Aí você vai dizer assim: a experiência não pode falar mais alto do que a palavra. É verdade, mas eu não estou falando de uma experiência solta, de uma experiência sem base.
Eu estou falando da tua experiência ser vivida pelo que a palavra está falando. Ora, se eu leio o texto bíblico e creio que o Senhor pode me usar com cura, e a Bíblia está dizendo que Ele cura, quem é o teólogo que tem autoridade para dizer em qualquer versículo da Bíblia que aquilo ali era só para os dias dos apóstolos? Não há um versículo na Bíblia que diga que era só para os dias dos apóstolos a cura. Era só para o dia dos apóstolos a ressurreição. Aí talvez diga, mas como não está se vendo muita coisa? Deus está fazendo milagres, Deus continua a fazer milagre através daquele que crê. E ninguém pode impedir você de viver a experiência pela palavra. Eu não estou falando daquela experiência mística que a pessoa vai no monte, fecha os olhos e diz assim, aconteça. Não, eu estou falando da experiência que você olha para o texto bíblico e crê no que o texto bíblico diz e busca a promessa conforme o texto bíblico está falando. Essa é a grande diferença. E eu vou mostrar para vocês. Aqui você tem duas experiências. Vamos lá, Êxodo 3, verso 6. Êxodo 3, verso 2. Vamos lá. Rapidinho. Hoje eu quero falar sobre isso. Vivendo a sua experiência com Deus. Vamos lá. E lhe apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Sim. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Veja que Deus chamou Moisés. Esse é o 2. Veja que Deus chamou Moisés. E Moisés, ele mesmo teve a sua experiência com Deus. Qual a sua experiência? Ele viu o monte fumegando. Ele viu a sarça queimando e não se consumia. Olhe bem. A primeira experiência de Moisés com Deus. Agora imaginem vocês. Atos 7:22. Um homem formado em toda a ciência do Egito. Formado em toda a ciência do Egito. Mas ele não tinha o impacto da própria experiência com Deus. E Deus, como é que Moisés vai ter o impacto da sua experiência com Deus? Através dessa sarçazinha. Ele vê o fogo no meio dela e ela não se consome. Isso aí atraiu Moisés. Era a experiência de Moisés com Deus. Agora, aqui no 19, não é mais a experiência de Moisés. Deus queria levar cada israelita a ter a experiência com Deus. Moisés viu o fogo na sarça. Moisés ouviu Deus dizer, não te chegue para cá que é santo. Era Moisés vivendo a sua experiência com Deus. Cada um tem que viver a sua experiência com Deus. Tem coisas que Deus vai falar comigo que é para minha experiência, ainda que não seja para pregação. Ainda que não seja para um aspecto ortodoxo, para eu pregar aquilo ali. Mas é a minha vivência com Deus. E tem coisas que fortalecem a tua fé melhor do que um compêndio teológico. Porque você é levado até a sua própria experiência. Jó tinha conhecimento teórico de Deus. Mas depois que Deus falou com ele, e ele sentiu na pele... Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que passa por uma enfermidade, e o Senhor cura ela. Ela clama no hospital, ela busca a Deus e Deus cura ela ali. Qual é a diferença dela, dessa pessoa que olhou para o texto bíblico e aí leu Lucas 1,37, tudo é possível ao que crê. Leu 18 de Mateus, ele creu na promessa e lá no hospital ele gritou, Senhor, me cura aqui. E o Senhor ouviu a oração dele. Qual é a experiência dele? Vamos pegar o nível. Qual é o nível dele para um teólogo que nunca viu uma cura de Deus na vida dele? E aí, o que você me diz? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Então, veja bem, eu estou falando que se você pegar o texto bíblico e crer naquilo que o texto bíblico diz, e buscar aquela promessa e o Senhor realizar, você vai ter muito mais fé no texto bíblico que Deus está falando do que aquele que nunca teve experiência nenhuma com Deus. Jó disse assim, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Depois de toda a doença, depois de toda a crise, e que Deus falou com ele, em que nível de fé ficou Jó? Então nós temos que ser levados para o campo da experiência com Deus. A fé, ela não é só teórica. A fé, ela não é só sentimental. Compreenda isso, meu querido irmão. Veja que Moisés, primeiramente, ele teve a sua experiência com Deus. Deus levou Moisés para a sarça. Deus levou Moisés para dizer, aqui é santo. Agora Deus estava levando o povo. O povo era para ter a própria experiência com Deus. E aí talvez você me pergunte, pastor Aziel, e qual era o propósito dessa experiência que Deus queria levar os israelitas?
Deus queria levar para 3 níveis. Primeiro, Deus queria levar cada israelita a tomar consciência do seu poder. A tomar consciência do seu poder. Eu acabei de dizer agora, uma coisa é eu pegar o texto bíblico, que a Bíblia não é peça de museu, gente. A Bíblia é palavra de Deus. E a Bíblia diz, esses sinais acompanharão os que creem. E Jesus diz, tudo é possível ao que crê. E Jesus diz, quem crê em mim fará coisas maiores. Não se importe, pode ser o doutor, o maior doutor do mundo, ele pode ser formado na maior universidade. Nenhuma delas vão te levar a um nível de experiência perfeita com Deus. Só você e Deus. É assim. É por isso que há um hino do Osés de Paulo que eu gosto muito. Eu e Jesus, somos um só. Irmão, isso aqui é lindo. Pode preparar ele aí que vamos cantar. Aqui Deus quer te levar para a tua experiência com Ele. A tua experiência com Ele. Aqui era Moisés teve a experiência. Agora Moisés sabia o tamanho do poder de Deus. A primeira coisa, Deus quer te levar a um nível de experiência para que você conheça o poder dEle. Mas não é só o poder dEle, para que você tome conhecimento da glória dEle. E em terceiro lugar, Deus quer que você seja levado a um nível de consciência, a um nível de intimidade, de experiência com Ele, para que tome consciência da santidade de Deus. Entenderam? Então busca a tua experiência com Deus.